Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Opa. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Wesley. Eu sou assistente aqui do escritório Sebrae de Jacarezinho e vou estar aqui hoje com vocês nesse painel, juntamente com a Nádia, junto com o Fabiano, para a gente poder conversar um pouquinho sobre turismo, sobre especificamente DTI, né? Que são os destinos turísticos, né, inteligentes. Tá? Para quem ainda não conhece a Nádia ela é turismóloga, mestre em turismo e desenvolvimento e especialista em gestão pública. Ela possui uma empresa de consultoria com foco em planejamento e gestão do turismo. E hoje ela atua conosco no Sebrae, né, como agente local de inovação, né, voltado a essa área do turismo, que vai estar conversando um pouquinho com vocês. Temos aqui em cima também o diretor de turismo de Jacarezinho, Fabiano, que vai estar também dando uma palavrinha com vocês. Tá? E a Nádia vai estar conversando um pouco sobre o que é o DTI, né, que é uma tendência que surgiu lá desde 2012, né, Nádia? E durante a pandemia, a gente viu que o turismo, por exemplo, foi uma das áreas mais afetadas, né? Então, teve que parar geral. Então, como que nós podemos trazer a inteligência para dentro do turismo, trazer a tecnologia para que, se porventura acontecer isso novamente, a gente não perder os nossos turistas, né? Para que eles se mantenham. Como que a gente se mantém no mercado, visto que ao longo dos anos, né, a tecnologia tende a ficar cada vez mais forte. Então, como que a gente mantém isso? Tá? Então, a Nádia vai estar conversando com vocês. Então, Nádia, a palavra é com você. Tá? Muito obrigada, Wesley. Estão me ouvindo? Tá bom assim? Gente, então eu vou fazer uma apresentação aqui, né, sobre destino turístico inteligente. Acho que eu vou ficar de pé, porque senão eu vou ficar girando na cadeira, estou meio nervosa. Mas eu vou trazer um pouquinho dos conceitos de destino turístico inteligente e trazer um pouquinho dos casos que a gente tem aí a nível mundial e no Brasil e falar um pouquinho depois no final da nossa região, tá? E daí também a gente pode conversar, né, abrir para dúvidas. O Fabiano depois vai falar um pouquinho da experiência daqui de Jacarezinho, tá? Mas eu quero trazer assim, o que eu conheço e a gente fazer uma troca também, né? Então vamos lá, gente. Destino turístico inteligente. O que é isso, né? A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas é muito do que a gente já está vivendo. E aqui na Gênios é um super exemplo disso, né? A gente está numa feira de inovação, de empreendedorismo, e isso tem tudo a ver com o turismo, né? O que é o turismo? O turismo ele não é só viagem, né? Mas ele é muito mais. Ele envolve planejamento, principalmente se a gente quer ter um desenvolvimento sustentável da atividade, né? Então, o turismo ele é essa atividade complexa, porque ele é uma atividade humana, então ele tá presente, né, em todas as atividades. Quando a gente faz uma viagem, a gente também, né, tem necessidades, como qualquer pessoa que mora naquela cidade, né? Então, a gente tem necessidade de alimentação, de hospedagem e, principalmente, de entretenimento, né? Além disso, para o local, ele é um dispositivo de transformação e valorização do território, porque ele tem essa capacidade de valorizar o que a gente já tem, né? Então, quando a gente fala de destino turístico inteligente, às vezes as pessoas acham que é uma coisa assim, nossa, mas né, um município super pequeno, não tem nada aqui. E tem sempre o potencial, né? Hoje a gente está vendo que a transformação ela acontece de forma muito rápida, como o Wesley trouxe. Assim, então, a pandemia ela trouxe isso de forma muito clara para a gente, que a gente já está nesse mundo digital, isso não tem como voltar, né? Então, o turismo ele acompanha essa tendência também a nível mundial e nível local. Então, gente, hoje a gente já está falando não só da indústria 4.0, mas também o turista 4.0, que ele é um turista hiperconectado, né? Todos nós estamos aí o tempo todo com o celular na mão, procurando. Eu estou falando alguma coisa aqui, as pessoas já buscam na hora. E o turista não é diferente, muito pelo contrário. Ele vai buscar, por ele não conhecer, né? Então, a gente está falando de pessoas de fora, muitas vezes também de fora do país, não conhece, ele vai buscar essas informações online, né? Então, ele está muito conectado, ele já está mais informado, e isso faz com que ele fique muito mais exigente.
Hoje, né, a OMT ela traz que o turista ele não quer só viajar para os destinos para contemplar, ele quer sentir, ele quer viver, ele quer ser personagem da própria viagem, e muito mais depois da pandemia, né? A gente tem essa necessidade, a gente sentiu mesmo isso na pele, que a gente quer viajar e ter novas experiências. Então, o turismo de experiência ele é realmente essa nova tendência também, que tem tudo a ver com o turismo inteligente. E, além disso, né, com a globalização, ficou muito fácil ter acesso a essas informações. Então, a gente consegue visitar o destino até mesmo antes de chegar. Isso é muito legal, por um lado, mas também cria expectativa muito grande no turista. Então, quando ele chega, a gente tem que estar à altura dessas expectativas, né? E, além de tudo, então, o turismo ele vem mudando, né? Tem novos modelos de negócios que ele transforma o mercado de turismo. Não só o próprio consumidor, que é o turista, transforma esse mercado, mas esses novos modelos de negócio têm que acompanhar, né? Então, a gente tem que estar atento a esse novo tipo de turista, esse novo consumidor de turismo. E o turismo ele é muito peculiar, né? Que ele começa, a gente chama de fases do consumo, nas fases da viagem. Ele começa, então, aqui, né, aqui tem uma imagem assim que eu achei super bonitinha, que ele começa aqui na inspiração ou no sonho, né? Quando a gente quer fazer uma viagem, primeiro a gente sonha com aquela viagem, a gente tem aquele desejo, né? E aí começa a planejar no sentido de datas, né? E nessa fase de planejamento a gente já começa a buscar, né? O turista começa a buscar. Tem estudos aí que eles visitam mais de 50 sites entre blog, Instagram, YouTube, que já vai fazer essa busca online, né? Então, essa é a importância também, né? Depois eu vou falar mais sobre isso, da gente ter essa presença online dos destinos para atrair o turista. Aí, depois desse momento, ele vai fazer reserva, né? Depois, ele tem a experiência propriamente dita no local, né? Então, aí novamente, esse turismo de experiência, a gente tem que oferecer experiências diferenciadas para o turista, porque, como eu falei, o turista ele não quer mais só viajar, né? Ele quer sentir, ele quer ter uma experiência da vida dele naquele local, porque ele começa com aquele sonho, ele procura, cria essa expectativa, e depois da viagem, ele ainda fica compartilhando aquilo, ainda gerando muito conteúdo. Então, ele faz avaliação dos lugares que ele visitou, ele compartilha aquilo com outras pessoas que também vão começar com aquele desejo, né? Então, é importante a gente pensar, a gente que vai trabalhar com planejamento de turismo, as empresas de turismo, pensar nessas 5 estágios de consumo, né? A gente tem que estar assim, bem atentos, que o turismo ele vai ser uma atividade econômica, mas ele tem umas peculiaridades, né? Então, gente, uma outra coisa, e já trazendo mais para a questão do destino, né, falando de município, falando de região, a percepção do destino, quando um turista vai para um local, a percepção do destino ela é global, ela é formada pelas múltiplas experiências da interação, então a interação muito importante, né, do turista com aquele local. E por que eu falo assim que ela é global? Ela começa desde aquela parte da pesquisa, do sonho, do agendamento, mas ele também, o turista, quando ele chega naquele local, ele não sabe se ele está indo num local público, num local privado. Então, a gente tem que ter também essa cooperação entre os atores. A gente sabe que o turismo ele envolve diversos atores, né? Então, ele envolve o setor público, o setor privado, a comunidade local, porque o turista ela tem essa visão global do destino. Ele não vai saber o que é público, o que é privado, ou o que tem ali. Se ele tiver uma experiência ruim, aquela viagem pode ser uma coisa ruim para ele. Então, a gente tem que estar atento nisso também, né? E para que eu falo isso? Porque aqui entra a questão do turismo inteligente, que ele é um enfoque integral do destino. E o que é isso, né? Vou explicar um pouquinho melhor. Espero que, ao final, vocês consigam me entender mais, mas, senão, eu estou aberto para as pesquisas. Então, o que é o destino inteligente? O destino inteligente ele é um conceito que ele já começou a ser pensado em 2012, na Espanha, que a Espanha ela é hoje, ainda é, e na época também, era um dos países com maior número de visitantes internacionais no mundo, né? Estava, na época, ali terceiro, em 2015,
2018. Hoje a gente não tem dados tão atualizados mais por conta da pandemia, mas é um país pequeno que recebe um número muito grande de turistas, né? Diferente do que a gente está falando com o Brasil, a gente ainda tem que evoluir. Mas o que eles perceberam já em 2012? Mesmo recebendo muitos turistas, eles tinham que estar sempre inovando, trazendo coisas diferentes para que esse turista continuasse interessado em voltar. Porque uma vez que você conhece, você vai voltar, né? Por quê? O que te faz ir a um destino não te faz ir a outro, né? Então, eles começaram a pensar nesse destino turístico inteligente, lá na época de 2013, através da Segitur, que é como se fosse o Ministério de Turismo, mas lá uma secretaria que é público e privada, né? Eles têm essa diferença aqui do Brasil. Então, eles trouxeram... Vou ler aqui alguns conceitos para depois a gente falar um pouquinho sobre eles, né? O destino turístico inteligente é um destino inovador, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica de vanguarda, que garante o desenvolvimento sustentável do território turístico. Acessível a todos, facilita a interação e a integração do visitante com o meio ambiente e melhora a qualidade de sua experiência no destino. Então, essa é o conceito oficial que a gente começou lá, como eu falei, desde 2012 a pensar, né? Então, eles já pensavam em tecnologia de ponta, já pensavam em acessibilidade, já pensavam nessa interação e integração do turista com o destino, né? E isso começou lá, parece bastante tempo, mas é muito pouco tempo, mas veio para cá, para a gente começar a pensar no Brasil mesmo, muito recente. A gente está falando de 2021, do Ministério do Turismo começar a trabalhar com destinos turísticos inteligentes, né? Em 2016, o SEBRAE também, que é sempre atento a essas tendências mundiais, como eu falei, é uma tendência que não tem como voltar. Hoje, ou a gente evolui para o turismo inteligente, ou a gente vai acabar ficando para trás, né? Então, o SEBRAE já começou a trabalhar um pouquinho esse conceito também, que é um pouquinho diferente, um pouquinho resumido, mas nas mesmas bases, né? São estruturas turísticas diferenciadas, que facilitam a interação e integração do visitante, mais uma vez, mas pensando naquela questão do antes, durante e depois da viagem, incrementando a qualidade de experiência do destino com o uso de metodologias e tecnologias inovadoras, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, resumido, isso lá em 2016, quando o SEBRAE pegou esse conceito, trouxe aqui para o Brasil. E aí, em 2021, como eu falei, a gente tem aqui a definição do Ministério Turístico, do Ministério do Turismo, que o destino turístico inteligente é um destino que gerencia seus processos de uma forma inovadora e sustentável, comprometido com os pilares que impactam positivamente a qualidade de vida dos moradores e a experiência do turista. Que pilares são esses, né? Então, eu falei, já falei um pouquinho que o turismo ele é essa atividade complexa. Ela é essa atividade que ela depende de diversos atores. Para a gente desenvolver o turismo de forma sustentável e pensando nessa sustentabilidade, não só na sustentabilidade econômica, né, que a gente quer que esse destino se desenvolva cada vez mais e traga aí a oportunidade de geração de emprego e renda através do turismo, mas a gente também pensa na sustentabilidade econômica e na sustentabilidade cultural, social e ambiental, além da econômica, né? Porque o turismo ele tem esse potencial também, né, de ser essa indústria limpa. E como que a gente faz isso, né? A gente tem que conhecer muito bem, então a gente tem que analisar os dados, e aí o Ministério, baseado nessa metodologia que a Espanha já estava desenvolvendo desde 2012, ela traz alguns eixos de desenvolvimento para o destino turístico inteligente, e o Ministério vai trabalhar um pouquinho em cima disso. A Segitur, que é um dos principais, como eu posso dizer, as principais normativas mesmo, ela é um guia que a gente tem para o desenvolvimento do turismo, ela trabalha com 5 eixos de desenvolvimento, que são governança, inovação, tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade.
Esse foi os primeiros eixos lá desenvolvidos em 2012 e que também a gente tem que pensar no DTI como uma metodologia de desenvolvimento do destino, né? O Ministério do Turismo ele vai trabalhar com outros eixos além desses e alguns municípios com eixos diferentes ainda. Por quê? Porque isso também a gente pode adaptar à realidade local, né? Esses são eixos globais, né, de governança. Por quê? Porque é para a gente envolver todos os atores do turismo para gerir esse território de forma mais inteligente, de forma sustentável, né? Então, a gente caminhar junto e caminhar com inteligência, né? A gente, com essa governança, aqui na feira, a gente teve muitas falas sobre ecossistema, né? Sobre o ecossistema de desenvolvimento inteligente. Então, a gente tem que trabalhar mesmo em conjunto, num ecossistema, envolvendo todos os agentes, para a gente ter o quê? Mais pessoas pensando, ter mais capacidade de conhecimento e mais inteligência também na tomada de decisão, né? Então, isso é bastante importante para a gente desenvolver o turismo inteligente. A gente não consegue fazer isso sozinho, né? A inovação, que é óbvio, e a tecnologia, às vezes a gente tem a inovação e a tecnologia diferente, né, em eixos diferentes, porque quando a gente fala de inovação no turismo, a gente pode falar de coisas bem simples, não necessariamente tecnologias muito avançadas, né? A gente fala disso também, é importante, mas a inovação pode ser um modo diferente de fazer, oferecer um produto diferente, trabalhar com o que a gente tem no local, né? Isso também é inovação, né? Um fazer diferente, às vezes uma coisa simples que ninguém tinha pensado antes, vai trazer um produto inovador, uma coisa diferente para aquele destino. Acessibilidade, que também é um dos grandes objetivos e vantagens que traz o destino turístico inteligente. Então, ele vai procurar trabalhar com destinos atrativos, empreendimentos, serviços acessíveis, pensando realmente nessa acessibilidade de toda a população, uma coisa acessível e inclusiva. E a sustentabilidade, como eu falei, né? A gente pensa em todos esses quesitos para tentar trazer os aspectos positivos e minimizar os impactos negativos do turismo. Então, pensando nesses eixos, como eu falei, o Ministério do Turismo, para vocês terem uma noção de quanto que isso é novo, o Ministério do Turismo lançou em 2021, então, quer dizer, o ano passado, logo após a pandemia, né, no meio da pandemia, lançou um programa piloto também para trabalhar com 10 destinos no Brasil, para transformar esses destinos em destinos turísticos inteligentes. Então, a gente está falando de uma coisa que está começando realmente. Apesar de eles estarem falando lá fora, lá em 2012, aqui no Brasil a gente está começando ainda. O Wesley até me perguntou assim, mas a gente tem aqui, já tem destino turístico inteligente? Eu falei, não, nem no Brasil consolidado, nenhum está, né? São muitos quesitos, é muito complexo. E aí a gente está trabalhando, hoje o Ministério trabalha com 10 municípios pilotos que já estão um pouco mais consolidados, que já são destinos turísticos consolidados, e a partir daí vão se transformar nesse destino turístico inteligente. E eles utilizaram muito conceitos, né, de conectividade, então de locais com Wi-Fi grátis, por exemplo, né, uma acessibilidade também em questão de aeroportos, o acesso mesmo para você chegar até o local, entre outros quesitos. E, então, elencaram 10 destinos no Brasil, 2 por região, né? E aí, a partir disso, o SEBRAE, que também sempre inovador, está trabalhando com essa metodologia para a gente já começar a tentar aplicar essa metodologia de destino turístico inteligente, que nada mais é que uma ferramenta, uma nova ferramenta de gestão e de desenvolvimento do turismo, em outros municípios. Então, a gente está dando o passo inicial, né, para tentar implementar o destino turístico inteligente, porque a gente entende que agora não tem como desenvolver o turismo de outra forma. Então, não tem como a gente falar de turismo sem falar de conectividade, sem falar de presença digital, né? A gente precisa estar, como eu falei, o turista ele não conhece, a gente tem que estar no digital hoje, no virtual, para ele conhecer, primeiramente. Depois que ele já conhece, a gente tem que oferecer inovação e experiências inovadoras e diferentes para ele se fidelizar, né? Para ele voltar no nosso destino. Então, é
mais ou menos pensando nisso que o Sebrae hoje ele está com esses agentes locais, né, de inovação, agentes de turismo, que a Érica, inclusive, é uma aqui da região também, e a gente está fazendo diagnóstico de destino inteligente e propondo também novos produtos de experiência, né, para começar a pensar também nesse empreendedorismo e trazer essa cultura de inovação, porque quem faz o turismo, né, por mais ser para a gestão, a gente tem que ter todos esses atores envolvidos, o turismo ele vai acontecer através dos empresários, né? São eles que vão oferecer os serviços. Não adianta a gente ter uma superestrutura pública, é importante a gente ter também, né? Tem que ter, mas se o turista for para aquele local, não tiver onde ele se hospedar, não tiver onde ele comer, não tiver também coisas com entretenimento, né? Atividades de entretenimento, ele não volta, né? Se ele vier, se a gente conseguir fazer com que ele venha, ele não volta. Então, é importante a gente envolver e criar essa cultura de inovação e empreendedorismo também, tá? Opa! Bom, algumas vantagens para o destino, né? Além do que eu já falei, de hoje não ter volta, a gente não tem mais como falar de turismo sem ser o turismo inteligente, ele traz essa competitividade, né? Se você não utilizar, né, a inteligência, pensar em dados, pensar em governança, enfim, todos aqueles pilares que eu citei, acabei de citar, você não consegue ser um destino competitivo mais, né? Então, ele tem esse objetivo, é uma vantagem, mas o objetivo é aumentar a competitividade dos destinos. Além disso, impulsionar a transformação digital, melhorando o uso de recursos, inclusive na identificação e criação de novos produtos. Ele também melhora a eficiência na gestão, trazendo inovação e novas ferramentas tecnológicas. Traz eficiência nos processos de produção e comercialização de produtos turísticos, porque antigamente a gente tinha muito a cadeia tradicional do turismo, né, uma agência de turismo, operadora, você comprava através de agência, e hoje não, né? Hoje já está muito diversificado, a gente tem diversos aplicativos hoje, que tem o Airbnb, que oferecem esse contato mesmo direto com os turistas, né? Quando eu estava lá na graduação, a gente começava a falar das OTAs, que era Online Travel Agents, que é a agência de turismo online, e falava que isso ia quebrar o mercado de turismo, né? Que era um absurdo, mas não tem como fugir disso. E hoje a gente vê cada vez mais que não tem como fugir disso. Então, a gente tem que se adaptar e utilizar isso da melhor forma possível. Como? Para a gente conhecer o nosso turista, antecipar as necessidades e ofertar cada vez serviços melhores. E aproveitar isso também para trazer mais qualidade de vida para a nossa cidade, né? Porque com a gente tentando melhorar para o turista, a gente melhora também para a população local, né? Então, isso ela causa também, né? Traz essa promoção do desenvolvimento sustentável, melhora na acessibilidade e melhoria da qualidade, tanto da estada dos visitantes e na vida dos residentes, como eu falei. Para que isso, né? Como um todo, isso traz a dinamização econômica do território, garantindo efeitos positivos a longo prazo, né? Esse é o nosso objetivo geral no futuro, né? A gente ter essa dinamização e trabalhar sempre com os impactos positivos, tentar melhorar. E não é fácil, né, gente? A gente está falando de muitos aspectos e que estão em constante mudança. Então, a gente vai estar sempre evoluindo. O destino turístico ele vai ter que estar sempre acompanhando e sempre se modificando também, à medida que no mundo muda, o comportamento dos consumidores, dos turistas, de todo mundo muda, né? Então, pessoal, trazendo um pouquinho dos casos de sucesso com algumas experiências turísticas que incorporaram projetos para sua transformação em destinos turísticos inteligentes. Então, eu vou trazer aqui 3 exemplos, né, para a gente falar um pouquinho de como que esses destinos utilizaram essas ferramentas para tornar o seu destino mais inteligente e estão constantemente utilizando da inovação e outras ferramentas para cada vez mais aumentar essa competitividade, trazerem novas experiências, tudo isso que eu já falei.
Então, a primeira, né, como eu falei que surgiu aí na Espanha, eu trouxe a Peníscola, não sei falar direito, mas esse é um destino lá que ele é muito legal. Claro que é uma dessas ilhas que a gente tem aí, né, o imaginário, né, daquelas ilhas paradisíacas. Teve ali filmagem, é um lugar que tem muita filmagem mesmo de cinema, tem filmes que foram filmados lá desde 1960, aquele seriado Game of Thrones foi filmado lá também. Mas o que acontece? Como eu falei para vocês, já era um destino que recebia muito turista, sempre recebeu, e ele percebeu que precisava inovar, trazer coisas novas para que esses turistas continuassem interessados no lugar, né? Então, aqui é uma imagem ali do destino, e eu trouxe aqui porque todos esses exemplos que eu estou trazendo para vocês hoje, eles têm uma presença digital muito forte, então ele é muito fácil você achar o site deles. No site tem o tour virtual, que você vai fazer aquele visão 360, e aqui também cada pontinho com as informações turísticas. Então, ele dá essa possibilidade do turista já conhecer antes de ir. Além disso, também, ele tem ali, no Instagram, diversos seguidores, ele trabalha de uma forma super atual, assim, fazendo aquelas trends, e, enfim, é bem legal se vocês quiserem visitar também. É um dos destinos com mais seguidores ali da região. E eles lançaram um aplicativo que é Live the Game, que é um aplicativo aí para crianças, mas pensando nesse turismo familiar, né? Então, eles têm diversos segmentos, não trabalham só um segmento, eles trabalham gastronomia, turismo para família, turismo, né, diversos ali. E esse aplicativo, ele traz também a realidade aumentada, né? Que é aquela coisa do Pokémon Go ali, que você vai, tem alguns desafios que você tem que fazer, chega no lugar, pega ali alguma coisinha. Então, eles trabalharam esse aplicativo, ganharam prêmios, inclusive, com ele, né? Então, é um exemplo bem legal de pegar um destino que já estava consolidado, que já era consolidado, e como ele se transformou num destino turístico inteligente para aumentar ainda mais, né? Então, hoje, ele é um dos destinos da Espanha que mais recebe turista, um dos destinos que o turista mais gasta no local, e isso traz o desenvolvimento para todo mundo, né? Vou passar um videozinho deles rapidinho. Então, nossa. Então, gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei com bastante vontade de conhecer, né? É um turismo, assim, que a gente já tem, naquele imaginário de praia, né? Aquelas ilhas paradisíacas, vocês vão falar assim, nossa, mas aí é fácil, né? Tem esse super local, daí é fácil. Mas aí eu trouxe outro exemplo para vocês,
de um país aqui da América do Sul, né, na Colômbia. A gente tem o destino de Medellín, que está aí hoje como um expoente do destino turístico inteligente. Esse conceito ele vem muito junto com as cidades inteligentes também, né, que trazem alguns eixos também parecidos, né, eles bebem da mesma fonte. E Medellín foi eleita em 2013 uma das cidades mais inteligentes do mundo. E começaram também, em 2016, se não me engano, a implantar esses dispositivos de transformação do destino em uma cidade inteligente. E aí, por que eu gosto do exemplo de Medellín? Aqui é só uma imagem do site para vocês, tá? Todas essas imagens eu tirei do site para vocês verem que tem essa presença, tem essa questão das imagens, dos vídeos, do tour, e tem também o onde ir, o que fazer, informação. Então, o turista ele acessa ali, ele acessa tudo que ele já precisa saber antes de ir para o destino, né? Isso é bem interessante também. E qual que é Aqui tem uma imagem também do Tour 360. Essa aqui eu achei legal, diferente, porque é um tour ali meio do pôr do sol. Achei interessante, é diferente dos que a gente vê. E qual que é o diferencial de Medellín? Ela passou de uma das cidades mais perigosas da Colômbia para um destino turístico inteligente, ou uma cidade inteligente que hoje leva turistas. Então, eles têm lá uma comunidade, como se fosse aqui as nossas comunidades, né? Que era um lugar extremamente perigoso e hoje é um lugar turístico que leva turistas, número, eu sou bem péssima, não sei o quanto de número, mas é um fluxo grande todos os dias, através, né, valorizando a arte, valorizando o empreendedorismo e inovação. Então, isso melhorou bastante, né, a questão da população e também o turismo. Então, eles se transformaram aí, então, uma cidade grande, como vocês podem ver, né, se transformaram, é a segunda maior cidade da Colômbia, então, se transformaram de uma das cidades mais perigosas para um dos maiores destinos turísticos do país e um grande exemplo de destino turístico inteligente, né? Então, eles pensaram, além, por exemplo, daqueles eixos que eu falei no começo, que a gente pensa governança, acessibilidade, sustentabilidade, tecnologia e inovação, aqui no turismo a gente fala também de segurança, porque é uma questão que para a gente faz sentido, né? Então, o legal também dessa metodologia é que a gente pode adaptar também para o local, né? A gente pega esses exemplos, pega esses conceitos, mas adapta para o local também, de acordo com a nossa realidade. E foi o que eles fizeram muito bem lá em Medellín também. Vou passar um videozinho de lá para vocês. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, de las flores, los silleteros y del encanto paisa que enamora a quienes la visitan. Vamos a mostrarte por qué Medellín es uno de los destinos de Colombia que sí o sí tienes que visitar. Aunque seguramente desde que te reciban con ese cantadito que encanta, lo vas a empezar a entender. Cosas que debes saber de este destino. No importa en qué mes del año viajes, el clima aquí siempre es ideal. Ubicado en la región de Antioquia, Medellín se ha convertido en una de las joyas turísticas de Colombia. La cordialidad de su gente, su deliciosa gastronomía y la cultura paisa son algunos de los encantos que enamoran a quienes la visitan. Es una ciudad que se reinventa permanentemente y que ha sido reconocida por ser una de las más innovadoras del mundo. Integra a través del arte, la movilidad, la sostenibilidad y la innovación los diferentes rincones de la ciudad que invitan a hacer recorridos a pie, en bicicleta o a través de sus modernos sistemas de transporte local, siempre en contacto con la naturaleza que la rodea. Además, es conocida por ser una de las ciudades más futboleras del país y hogar de artistas que están transformando la escena de música urbana en el mundo. No por nada están llamándola la capital del reggaetón. Postales de Medellín, Jardín Botánico, el Parque Arví, los Cerros Tutelares, la Plaza Botero, Guatapé y la famosa Piedra del Peñón. ¿Qué descubrir? Medellín ofrece vistas panorámicas y espacios verdes como el Jardín Botánico, el Parque de los Pies Descalzos y el Parque Lleras, que te permiten desconectar con la ciudad y conectarte con la naturaleza en medio de un verdor que da vida.
Es casi una obligación visitar los museos de arte moderno, como también el Museo de Antioquia, reconocido por su prestigiosa colección, entre la cual se encuentran importantes obras del maestro colombiano Fernando Botero. Si viajas durante las primeras semanas de agosto, podrás asistir a la Feria de las Flores, reconocida a nivel mundial por exaltar una tradición popular en la que la cultura e identidad de las fincas silleteras se manifiestan en verdaderas obras de arte y transforman la ciudad. Las calles se llenan de flores y las ambiciosas y magistrales silletas no dejarán de sorprenderte. Medellín es también la ciudad de Colombia con más esculturas en pie, 493 obras de arte que la convierten en un verdadero museo al aire libre. ¿Listo para salir? La gastronomía aquí es cosa seria, así que prepárate para comer como nunca lo has hecho. Buñuelos, mondongo y la mítica bandeja paisa, con sus increíbles 1800 calorías, te dejarán con el estómago y el corazón contentos. Algunos paisas dicen que la única comida mala es la poquita. Siéntete como un local. Los paisas tienen un fuerte sentido de pertenencia por lo suyo, cuidan mucho su región y se apoyan los unos a los otros, compartiendo ese orgullo que sienten por lo que han construido. También es por eso que aquí no se toma aguardiente que no sea antioqueño. Este licor típico y autóctono es la bebida por excelencia de Medellín y se consume en forma de shot, seco y sin nada que lo acompañe. Restaurantes a visitar. La Hacienda es uno de los locales más legendarios de la ciudad, donde podrás encontrar los platos y sabores más típicos de Antioquia. Mercado de Río. Es un mercado gastronómico y de comida donde podrás probar los platos locales con diferentes sazones, pero todos con ese sabor único del paisa. Asados Doña Rosa, con más de 33 años, cuenta con el mejor sabor casero de Medellín y una variedad de platos de la que vas a querer probar todos. Conoce Medellín y déjate llevar por los encantos de su eterna primavera. Então, gente, Medellín também, né, com uma característica totalmente diferente, numa cidade grande, o que eles fizeram? Utilizaram, valorizaram a arte, a cultura local, trabalharam muito a questão da mobilidade, da inclusão, da integração mesmo, a partir da comunidade local e depois com o turista, né? E tem aí também, eu fiquei com bastante vontade de conhecer. Aí, um terceiro exemplo que eu trouxe para vocês aí, agora aqui do Brasil e do nosso estado, que é Curitiba, que é um desses 10 destinos turísticos inteligentes elencados pelo Ministério do Turismo, né, como pilotos mesmo, porque, né, Curitiba já tem, como eu falei, está consolidado como destino de turismo e tem também já essa questão de inovação, da presença online, de ofertar, né, diferentes experiências. Também tem Wi-Fi gratuito em diversos parques da cidade. Então, a questão da conectividade foi uma coisa que o Ministério se apoiou bastante na escolha do destino, né? E aqui tem também do site específico de turismo inteligente. Lá em Curitiba eles estão trabalhando, começaram durante a pandemia, em 2020, com um ecossistema de inovação lá. E aí, nesse período, eles já conseguiram desenvolver bastante, mas a gente também tem um agente lá do Sebrae que também está desenvolvendo. Então, mesmo Curitiba não está totalmente consolidado como destino turístico inteligente e sempre está em constante renovação, como eu falei para vocês, né? Vou passar também um vídeo rapidinho de Curitiba para vocês. Quando o assunto é turismo, inovação e inteligência, todas as rotas levam a Curitiba. Aqui, a gente pensa o turismo de um jeito diferente de pensar. Quanto melhor for a cidade para quem mora nela, mais atrativa ela vai ser para os turistas. Foi assim que Curitiba ativou um ecossistema voltado para o turismo inteligente, que ofereça experiências inovadoras, com base em eixos estratégicos que se interrelacionam, interagem e também se complementam. Governança, sustentabilidade,
tecnologia e inovação. Marketing, criatividade e experiência. Mobilidade e transporte. Acessibilidade, segurança. Estes projetos têm em comum reconhecer os potenciais turísticos, reconectar as pessoas com a cidade e ressignificar espaços públicos. É nessa direção que Curitiba segue para ser um dos destinos turísticos mais inteligentes do mundo. Então, pessoal, trouxe 3 exemplos aí, né, consolidados já, ou já no meio do caminho para vocês. Aí vocês vão falar, mas né, não é a nossa realidade, as cidades são grandes, ou aí cidades internacionais, que já tem o turismo. Mas aí eu trouxe para vocês um exemplo local, muito legal, que é de Jacarezinho, né, que eles estão trabalhando já com o tour virtual. Então, é uma coisa bem diferente, né, que... Aí o Fabiano vai explicar um pouquinho melhor para a gente, tá? E aí eu fico à disposição depois para perguntas também. Não? Bom dia. A experiência aqui em Jacarezinho foi bem bacana e ela nasceu da necessidade. Hoje eu ouvi uma frase de manhã de alguém dizendo: as pessoas acham que eu só trabalho quando eu sou pressionado. Eu gostaria de dizer para elas que eu só trabalho quando eu sou pressionado. É basicamente a nossa realidade. A necessidade nos fez correr atrás de algo quase que intuitivamente trabalhando. É claro que dentro das nossas capacidades e possibilidades, e guardadas as devidas proporções, com essa situação de buscar ser um destino turístico inteligente. Nós temos um departamento de turismo recente, o secretário da pasta da qual eu faço parte, eu sou diretor de turismo de Jacarezinho, está aqui, é o Leandro Lima, está ali com a gente, a Silvia também de Andirá, que enfrenta essa mesma realidade que nós, de municípios que são municípios menores, e por conta disso tem uma série de condicionantes, de situações que dificultam algumas coisas. Mas uma coisa é primordial para que nós busquemos ser um destino turístico inteligente. E mais do que isso, para que nós busquemos ser um destino turístico, o sentimento de pertença da comunidade local. Se nós não trabalharmos isso dentro dos nossos municípios, nós dificilmente vamos conseguir êxito na busca por ser um destino turístico e um destino turístico inteligente. Parece fácil, mas é muito difícil. A Silvia, que está lá em Andirá, deve passar por isso também, né? Você falar de turismo numa cidade pequena, onde ele ainda não é consolidado, porque daí nós temos que tirar as exceções, Gramado, enfim, existem algumas exceções, né? Mas vamos trazer para a nossa realidade aqui no norte do estado. Vamos fazer turismo em Jacarezinho? Mas o que tem lá? Turismo em Jacarezinho? Para quê? Como? Vamos fazer turismo em Andirá? Em Andirá? Mas o que tem lá? São os questionamentos que nascem. Então, para que nós cheguemos a pleitear, sermos um destino turístico, nós precisamos começar esse processo de dentro para fora, para que a própria população seja o nosso primeiro turista, né, por assim dizer. Não é turista porque ele está aqui dentro, ele não vem de fora, né? Mas ele precisa comprar ideias, senão a coisa não anda, né? E nós estamos nesse trabalho, nessa fase desse trabalho aqui em Jacarezinho. Como eu disse, é um trabalho recente de 7 meses, mas que nós temos tentado, insistido, lutado, buscado fazer com que ele se transforme num destino turístico. E isso é compartilhado por todos os municípios aqui da nossa região. Veja, o tour virtual, quando eu falo que ele nasceu de uma necessidade, ele nasceu justamente de uma necessidade de inovar. Nós vamos às exposições, nós vamos às feiras, e o que nós levamos na feira? Produtos da cidade, né? Então, você vai conhecer uma feira
em Curitiba, você vai lá ver o café do Norte Pioneiro, você vai lá ver o embutido de determinada região, você vai ver as águas de determinada região. Cada região vai lá com suas potencialidades. E isso nós sabemos que é assim. Né? E nós vamos buscando isso. Mas nós percebemos a necessidade também de gerar algo impactante ou diferente. E aí, um destino turístico que caminha para ser um destino turístico inteligente, que é Curitiba, nos inspirou. Nós estivemos no fórum em abril, lá em Curitiba, no Fórum Paraná Turístico, e lá nós tivemos uma experiência no Centro Histórico de Curitiba, onde eles desenvolvem um trabalho de realidade aumentada, onde eles desenvolvem um trabalho muito parecido com o que a Nádia mostrou, com o exemplo espanhol ali, da gamificação, enfim, onde o pessoal promove uma gamificação para que as pessoas tenham necessariamente que passar pelos pontos turísticos para ganhar algo. A Geniuscom fez isso aqui, guardadas as devidas proporções, com os alunos das escolas, que eu sei. O pessoal ganhava café, mas para ganhar café eles tinham que ter um voucher, para ter o voucher eles tinham que visitar alguns estandes aí. Né? É uma gamificação, né? Guardadas as devidas proporções. E nós trouxemos isso para Jacarezinho com a ideia de, puxa, vamos tentar fazer isso aqui. Aí sentei com o secretário da pasta, que é da área da TI, um fascinado por isso. Percebemos que, no momento, para a urgência que nós tínhamos para levar algo para a exposição, não ia dar pé, porque é caro, e prefeitura é orçamento, e o orçamento é contado. Né? Mas aí chegamos à conclusão, o próprio Leandro disse, poxa, mas um tour virtual acho que rola, acho que dá para fazer. Né? E aí fomos pesquisar. Achamos um tour virtual no Porto, em Portugal, vimos alguns outros tours virtuais, e descobrimos aqui no Brasil, em Curitiba, propriamente dito, uma empresa especializada nisso. E foi daí que surgiu a ideia de entrar em contato com essa empresa e fazer um tour virtual aqui em Jacarezinho. Trouxemos a empresa para cá, fizemos a contratação dela, né? E essa empresa ficou 3 dias aqui conosco. Nós ficamos 3 dias colocando essa empresa dentro de um carro e rodando a cidade. É claro que nós sabemos dos nossos gargalos, nós sabemos que nós não temos muita coisa que um destino turístico inteligente precisa ter ainda. Sabemos também que muitos dos nossos atrativos precisam de melhorias, precisam também de pessoas. É uma realidade comum de cidade pequena. Né? Mas, por outro lado, se nós esperássemos ter a condição perfeita e ideal para fazer o tour, nós não faríamos. Então, nós invertemos o eixo. Nós, como que eu posso dizer? Eu vou usar um termo aqui que eu vou me fazer entender. Nós criamos o problema. Né? Vamos mostrar que nós queremos fazer, embora não tenhamos todas as situações ideais ainda, mas aí a gente apresenta o tour e isso faz com que nós tenhamos no nosso horizonte a necessidade de melhorar o ambiente. É aquilo que o Leandro costuma dizer na secretaria. Vamos subir o sarrafo. Né? Que daí a gente tem necessariamente que correr atrás para entregar sempre algo melhor. Então, nós mapeamos no nosso tour virtual, e aqui do lado dá para ver, não todos, mas dá para ver, porque é um print, uma foto, nós mapeamos ali 20 atrativos ou potenciais atrativos turísticos. A Catedral Diocesana, que é o nosso principal ponto turístico, que todo mundo que vem para Jacarezinho tem que passar pela Catedral, ou quando você mostra a foto da Catedral, para quem conhece a cidade, o cara vai falar, é Jacarezinho, né? É o nosso cartão postal e o principal. Né? Mas temos também a Capela São Benedito, que tem um histórico muito legal, sobretudo com a comunidade negra, que foi quem construiu aquela capela, a Praça Rui Barbosa, o teatro, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, enfim, todo esse viés do turismo religioso, que é o nosso forte enquanto região, mas não só, também do turismo cultural, que é um potencial e eu acredito que até um diferencial da nossa cidade em relação a outros municípios. Bem, esse tour virtual foi apresentado na Expo Paraná Turismo em Curitiba, que foi agora em junho. E o resultado que nós tivemos lá, que nós colhemos lá, foi algo assim absurdo. Eu não vou dizer inesperado, porque nós fizemos para isso, mas superou as expectativas. Né? Pessoas que não conheciam o Jacarezinho e foram lá e nós colocamos uma tela de toque, igual que nós temos no nosso stand aqui, todos estão convidados ali depois a visitar, e a pessoa podia navegar por ali. É quase um Google Street View, só que nós brincamos que ele é mais sofisticado, porque ele tem áudio.
né? Então, você visita a catedral e aperta um ícone que está ali, ó, do fone de ouvido, você vai ouvir uma breve história da catedral. A Catedral de Jacarezinho começou a ser construída no final da década de 30 e tralala. Breve mesmo, porque senão a pessoa não vai aguentar ficar ouvindo, né? E assim sucessivamente, em todos os pontos que nós registramos, nós fizemos questão de colocar um pequeno áudio, colocando um pouco da história da cidade. E nós descobrimos na Expo Paranaturismo, confirmamos que uma história bem contada atrai turistas. Uma história bem contada e verdadeira, obviamente, né? Não fala uma história bem contada, o cara está contando história. Não, contando história verdadeira, óbvio, né? Isso atrai turista, isso atrai gente. Então, nós contávamos lá a história da catedral e a pessoa podia ver a catedral por dentro, as histórias dos murais tombados de Sigô, e assim também a história da estação ferroviária e a importância e a ligação que ela tem com o café, que foi quem fez com que as pessoas viessem para cá, para construir essas cidades que foram basicamente construídas por conta das plantações de café. Então, fizemos todos esses paralelos e o tour virtual ajudou a pessoa a entender isso. Mas nós tivemos mais, tivemos pessoas que, por exemplo, o diretor de turismo de Pontal do Paraná, que é de Jacarezinho, mas está há anos lá. Aquele cara não saía do estande de Jacarezinho, porque para ele foi uma forma de voltar para casa. Poxa, está assim lá, tem isso lá. Oh, na minha época não tinha isso, né? E pessoas que passaram por Jacarezinho e se emocionaram por voltar no tempo. Nossa, eu ia para lá nas minhas férias, meu tio morou lá. Enfim, turismo é negócio, claro que é. Turismo é economia girando, claro que é. Existem cidades que vivem disso, vivem do turismo. Gramado, Aparecida, né? Aparecida do Norte, enfim. Mas turismo também é emoção, turismo também é imersão, turismo é sentimento, e mais do que isso, turismo é essa capacidade de fazer com que a pessoa queira estar na cidade e experimentar o que os moradores ali experimentam. Então, isso que foi dito ali no vídeo de Curitiba, o Rafael Greca disse lá na Expo Turismo, e é muito verdade. Se a cidade não é boa para quem mora nela, ela dificilmente vai ser boa para quem é de fora. E o lance de trabalhar o destino turístico inteligente vai justamente nessa toada, né? A Nádia nos apresentou um diagnóstico, falou, vamos fazer um diagnóstico em Jacarezinho como piloto? Vamos. E aí ela chegou lá na secretaria e trouxe o diagnóstico. Deu uma desanimada quando a gente viu a quantidade de perguntas, porque é gigante, gigante, gigante. E muita coisa nós não temos. A maioria nós não temos, né? Mas nós precisamos fazer esse diagnóstico justamente para nós corrermos atrás daquilo que nós não temos. Muita coisa nós temos, coisas até que nós não sabíamos que tínhamos, né? Porque esse diagnóstico envolve todas as áreas do município, várias secretarias. Tivemos reunião com a Secretaria de Administração, enfim. É um raio-x da cidade para que nós possamos melhorar a cidade para ela ser um destino turístico inteligente. Mas, mais do que isso, automaticamente ela vai ser um lugar melhor para quem vive nela. Porque vai trabalhar a acessibilidade, como a Nádia bem disse, vai trabalhar essa questão da tecnologia, da internet, do acesso, enfim, gargalos mesmo de... Quando eu falo acessibilidade, eu não me refiro somente a portadores de necessidades especiais, mas como chegar numa fazenda de café, né? Nós tivemos, por exemplo, uma visita, e aqui eu estou apresentando aqui um gargalo, né, para depois apresentar potenciais, de um pessoal de Concórdia, Santa Catarina, que veio para cá, né? O pessoal chegou aqui e falou, agora nós queremos visitar uma fazenda de café. E eu falei, como que eu levo esse pessoal numa fazenda de café com um ônibus de 2 andares? Não chega, né? E a quantidade de pessoas que tinha, não cabia numa van. Mas aí, como foi a primeira visita, nós já temos aqui no nosso radar que quando esse pessoal ou outros voltarem, nós já vamos pensar em disponibilizar meios de transporte. Quer conhecer uma fazenda? Aí a gente oferece. Quer conhecer uma fazenda de café? Né? Para ver o café no pé. E isso para a gente é tão comum, mas para as pessoas que vêm de outros locais, eles ficam fascinados de ver que o café não nasce pronto e quente. É um grão, né? E para a gente é comum, é natural, nós tropeçamos em cafezais. Eles não sabem, muitos, não é que não sabem, mas nunca vivenciaram e viram como é processado, por que o clima é importante para a produção, né? E por que tem que colher e torrar na temperatura certa, porque senão ele vai ficar melhor ou pior. Enfim, uma série de condicionantes que o produtor apresentando, você fascina a pessoa. Mesmo eles não visitando a plantação de café, eles gastaram quase R$ 1.500 em café. Compraram café a rodo,
aqui em Jacarezinho e levaram embora para Santa Catarina. Não, nós queremos um café daqui, porque diz que o forte aqui é café. Paralelo a isso, nós recebemos aqui, e algumas pessoas que contam isso para a gente, falou, olha, nós recebemos um pessoal que veio da Alemanha, um professor que estava contando isso para a gente, um pessoal parente deles, que são brasileiros, mas moram na Alemanha, vieram para Jacarezinho, não são de Jacarezinho, e chegaram com a lista, olha, eu quero conhecer a catedral, eu quero conhecer o Monjolinho, eu quero conhecer isso, isso e isso. Mas como você sabe disso? Ah, eu vi no tour virtual. Na Alemanha. Né? Outras pessoas também nos passaram essa mesma experiência. Né? O pessoal ligou para a gente esses dias e falou, Fabiano, como é que a gente chega naquele morro que tem lá no Monjolinho? O pessoal faz o processo inverso hoje, né? Nós tivemos um êxodo rural da pessoa saindo do campo para ir para a cidade, hoje todo mundo quer vir para o mato. Né? E aí eles perguntaram para como é que eu chego lá? Porque eu estou com o pessoal da Espanha aqui que viu o tour virtual. Então, assim, chega a lugares onde nós não imaginamos que chega, né? Mas chega. Né? E por isso que eu digo, na medida em que essa demanda começa a aparecer na nossa cidade, nós necessariamente vamos melhorando as condições do município para atender melhor essas pessoas. E tem um outro detalhe, nós comprovamos que o tour não substitui a presença, porque as pessoas vêm e não se dão por satisfeitas, elas querem vir. Né? E tem um detalhe mais interessante ainda, nada, tecnologia nenhuma, substitui um bom atendimento. Nada. Porque se a pessoa não for bem atendida, ela não volta, não. Né? Então, hoje, nós, enquanto município, e ainda limitados, estamos buscando, quem sabe, aí mais pessoas para compor a equipe, e vamos conseguir isso, porque a demanda está surgindo, mas nós entendemos que não dá para a pessoa chegar e ficar olhando e esperar alguém chegar nela. Né? Nós temos que fazer o papel do vendedor da loja, de chegar e dizer, olha, temos isso e isso para mostrar para você. Né? E mostrar, apresentar um material, não só um material impresso, gráfico, mas o próprio tour virtual. Agora, os nossos próximos passos, depois do diagnóstico da Nádia, depois que respondemos durante algumas horas, alguns camalhaços de questões e de questionamentos, né, é trabalhar nessa toada para melhorar aquilo que nós não temos, ou ter aquilo que nós não temos, potencializar o que nós temos, mas também trazer algo mais voltado para a tecnologia, quem sabe realidade aumentada. Fizemos um orçamento com uma empresa sobre isso, inclusive, para trabalhar essa questão da gamificação e incentivar o comércio local a comprar a ideia. Porque, quando eu falo do sentimento de pertença, eu quero falar também disso. Nós estamos com um trabalho de pleiteando uma governança a nível regional e municipal. Mas se o empreendedor, se o comerciante local, se o empresário local não comprar a ideia, também não vai rolar, também não vai virar. E nós estamos nessa fase agora, de tentar convencer o empreendedor, o comerciante, o empresário, a comprar a ideia. Eu não culpo ele, porque durante muitos anos nunca teve nada aqui relacionado a isso. E quando você apresenta algo que é bacana, a primeira atitude é desconfiar. Mas será? Se foi tão bom assim, por que nunca teve? É esse o questionamento que é feito. Né? Então, o nosso trabalho agora é um trabalho de convencimento de dentro para fora, realmente, para capacitar também o empreendedor a, quando o turista vier, ter o café ali, ter o docinho ali, ter o leite ali, ter o produto ali, ter a lembrancinha ali, para que ele possa receber, para que não seja o restaurante que fecha no almoço, a gente costuma brincar, né? Mas para que atende a moçada, para que possa atender a galera, né? Que vem porque tem um fluxo, e esse fluxo vai aumentar, tende a aumentar. Então, o tour virtual foi muito legal nesse sentido, porque ele está disponível hoje no site do município, nós fizemos ele com vistas a apresentar algo diferente na Expo, mas ele também está no site do município, que é o turismo.jacarezinho.pr.gov.br. Repito, turismo.jacarezinho.pr.gov.br. Lá tem o tour virtual, você pode navegar, estamos abertos, inclusive, a sugestões, porque a gente está aqui meio que fazendo tudo na experiência mesmo, né, de forma muito empírica, e abertos a sugestões. Queremos e precisamos que vocês mudem aqui, ou acrescentem outro ponto, enfim. Temos isso no nosso horizonte. Acreditamos que, no futuro próximo, vamos conseguir fazer essas adequações, essas ampliações e melhorias. Mas, assim, é uma experiência muito legal e muito presunçosa
das nossas cidades aqui de buscarem e pleitearem essa meta de serem um destino turístico inteligente. Só que nós, enquanto região, nós não podemos fugir disso. Nós temos uma região que foi premiada com um prêmio nacional de inovação, né, por meio do SRI. Temos um município e uma região que ganhou de forma coletiva, representada por Jacarezinho, mas de forma coletiva, o prêmio Prefeito Empreendedor a nível nacional. Então, se nós temos essas referências, nós temos essas credenciais, posso dizer assim, nós não podemos deixar o turismo caminhar à parte disso. O turismo tem que necessariamente caminhar nessa toada, nessa meta e nesse objetivo. E eu acredito que se a gente juntar as forças aí, Jacarezinho, Cambará, Andirá, Santo Antônio, os municípios enquanto região, e criarem um corredor, a exemplo do que acontece lá na Serra Gaúcha com Gramado, você vai em Gramado, você tem que passar por Canelas, tem que passar por Nova Petrópolis, tem que passar por Bento Gonçalves, enfim, você faz todo o circuito. As cidades entenderam que quando elas se juntam, elas ficam mais fortes, não há uma competição, há um ganha-ganha, não há um perde-ganha, né? E é esse o caminho que nós estamos tentando trilhar. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o Wesley, agradeço a Nádia, por estar nos ajudando nesse diagnóstico, né? E que é só o começo. Vamos usar muito da Nádia para que a gente consiga buscar aí esse objetivo de, num futuro, também estar aí cogitado para ser um destino turístico inteligente. Muito obrigado. Bom, é isso aí, Fabiano. E a gente vê, né? A gente vê nas palavras do Fabiano mesmo o potencial, né, que a nossa região Norte Pioneiro tem de se tornar referência nisso, né? Então você vê que com ações, por exemplo, o tour virtual, né, onde a gente consegue chegar, né? Então é maravilhoso a gente poder ver o nosso município começando assim, né, e ver que isso é uma realidade que está vindo, que vai vir, e com essa parceria, né, esse trabalho que a Nádia está fazendo junto com o município, esse trabalho que pode ser feito aqui na nossa região, a gente vai poder ter, ou nos tornar, quem sabe, um dia, referência em turismo aqui na nossa região. Nádia? Tem pergunta? Eu quero fazer um comentário aqui, que a gente aqui se arrepia, ficou se arrepiando de você contando, sabe? Então, dá um feedback para vocês, que o mais importante é que eu acho que vocês estão contagiando e está incendiando o coração do povo de Jacarezinho, porque nós somos de Porecatu e estamos aqui apaixonados por Jacarezinho. Vamos entrar rapidão para conhecer, então, é muito bacana, é maravilhosa essa experiência de vocês. E gratidão por compartilhar com a gente, viu? Quantos habitantes tem Jacarezinho? Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu, aproveitando o gancho também, né, que eu queria comentar algumas coisas da fala do Fabiano, realmente é incrível. O Fabiano é um apaixonado, ele traz essa paixão pelo turismo, e é muito legal. Várias coisas na fala dele, né, trazem assim a questão de você contar histórias, mas valorizar a própria história, não é contar história, inventar, é valorizar essa história que você já tem, que todo município tem, que todo lugarzinho, por menor que seja, que todo empreendimento, que toda pessoa, às vezes, né, o empreendedor, que é um microempreendedor individual, tem a sua história para contar e as pessoas querem conhecer. O turismo, ele é isso, ele é esse encantamento, né, ele traz... eu acho que o Fabiano falou muito bem nisso, ele é economia, ele é negócio, mas ele traz esse encantamento também, né? Você está apaixonado pelo lugar, você ter isso para a população. A população, através do turismo, pode valorizar também, né, o que a gente tem. Então, é apresentar esses caminhos e aí o turismo, o destino turístico inteligente, ele é esse caminho a se trilhar também, né? A gente traz algumas metodologias, traz algum exemplo do que está pronto, mas, na verdade, ele é um caminho a se percorrer. E o que vocês fizeram aqui é mais ou menos isso. Tem o problema, qual que é a solução, como que a gente pode melhorar isso, o que a gente vai fazer e fazer de forma conjunta, né? Então, tem que ser o setor público, tem que ser os empresários, tem que ter a comunidade local, né? Tem que estar todo mundo junto. Eu queria parabenizar o Fabiano, a Nádia aí pela apresentação. E
para compartilhar com o nosso grupo aqui, né, que somos cidades, todas cidades pequenas aqui. Então, é Alvorada, tem Porecatu, tem 1º de Maio, tem Florestópolis. Então, são várias cidades muito pequenas. E foi bacana, Fabiano, você apresentar isso, porque a gente viu que é uma coisa muito simples que vocês fizeram e que faz toda a diferença para o turismo no município, né? Porque, assim, um tour virtual, você falou, a gente pesquisou algo grande, mas a verba, a gente sabe que os municípios pequenos, a gente não tem essa verba, né? Então, assim, você começar com algo simples, que é mostrar o que a cidade já tem, você não inventou a roda ali, né? Você só está mostrando o que o município já tem. E olha como encanta, né? Gente de todo o país aí, tentando buscar e conhecer uma coisa que o município já tem. E aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que valorizar o que nós temos nos nossos municípios, né? Então, assim, o pertencer, o pertencimento e a questão do empresariado, que a gente tem aqui também, pessoas que são ligadas ao comércio e tal, é muito importante, gente. Então, assim, só frisa muito que a gente já vem trabalhando no território lá do Paranapanema, da gente ter a participação do empresariado, do privado, é muito importante, mas que a comunidade ela precisa ter essa ideia de pertencimento. E eu fiz um trabalho com o pessoal de Porecatu, e a Alvorada é vizinha de Porecatu. E, na época, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu que sou aqui do lado não conhecia isso. Como que vocês têm isso aqui? As pessoas precisam conhecer. Então, eu falo, uma coisa tão... que a gente acha que vamos gastar com um tour virtual. Pô, é algo que fez toda a diferença para vocês. E é o primeiro passo para um destino turístico inteligente, né? Então, é igual você falou, começamos ao inverso, mas o inverso está dando super certo. Então, parabéns mesmo aí pelo trabalho de vocês. Acho que eu desliguei aqui. E isso que você disse faz todo sentido, no sentido de tentar gerar esse sentimento de pertencimento, que eu acho que, de fato, é o mais difícil. Nós estamos, por exemplo, trabalhando essa governança com alguns municípios e também tentando convidar o empresariado local. São poucos os que comparecem, né? Mas, na medida que a coisa ganhar corpo e começar a dar certo, a galera vai vir atrás. Foi assim com o SRI, né? Poucos municípios começaram a trabalhar, começou a ganhar corpo. Hoje tem município querendo entrar. Na verdade, no começo tinha que ir atrás dos municípios, agora já é o processo inverso. Então, é um trabalho também de muito esforço para que a gente não esmoreça no meio do caminho, porque não é fácil desanimar. Acontece de desanimar, mas é um trabalho que de médio e longo prazo, que envolve também outros setores do próprio município. A gente tem tentado fazer agora um trabalho junto com a educação, né? Alguns concursos, algumas atividades, algumas ações com as próprias instituições de ensino, a UEMP, o FPR, enfim, com a intenção de, desde criança, trabalhar essa questão da história da cidade, dos valores, daquilo que tem de legal, daquilo que tem de bacana, daquilo que é ponto turístico, daquilo que às vezes o pai passa na frente com o filho ali, mas não sabe, não tem ideia da importância daquilo, da relevância daquilo, né? E fazer com que essa criança cresça sabendo disso e, naturalmente, ela passe a disseminar esses pontos turísticos, a falar desses pontos turísticos de uma forma muito natural, quase que genuína dela, né? E que isso traga um retorno muito interessante. Não só na educação, mas também em outros setores, na agricultura, né, com o trabalho de alguns produtos que a gente pode, a exemplo do que é feito em Jabuti, em Carlópolis, enfim, cidades da região, né, que tem potencializado alguns produtos e levado o nome da cidade para fora, né. Tudo isso é turismo. Pode parecer que não, quando a gente olha de uma forma muito isolada, mas tudo conversa, tudo está interligado. E a ideia é essa, a ideia é que, num médio e longo prazo, aquilo que dá para fazer em curto prazo, nós fazemos. O tour deu para fazer em curto prazo, nós vamos fazer, né? Mas aquilo que for exigir um médio e longo prazo, questão de planejamento, de recursos, porque não é fácil, a gente sabe disso, que a nossa realidade, se não for na base do malabarismo, as coisas muitas vezes não rolam, né? Mas é fazer aquilo que está ao nosso alcance e buscar aquilo que ainda não está, né? É trabalhoso, às vezes falta grana, sim, às vezes falta gente, falta braço, né? Mas, normalmente, é assim que as coisas acontecem no começo, para depois as coisas ganharem corpo, né? Queria fazer uma pergunta?
E só um comentário também, que eu esqueci de falar, mas o tour de Jacarezinho ele é extremamente inovador, porque esses outros exemplos, que tem o tour virtual, é só um 360, você tem aquela visão 360 da cidade, mas você não entra. Aqui você entra nos atrativos, tem a descrição com áudio, então o Jacarezinho saindo super na frente, com a inovação ali. Então, vocês falando, começando, mas é assim que vai com a inovação, e depois a gente vai correndo atrás e de forma, né, planejada, enfim, do jeito que dá, mas a gente vai indo. Bom, como os meus amigos aqui, só tenho que parabenizar. Realmente você conseguiu nos emocionar. Gostaria de saber, assim, essa parte que eu acredito também que seja uma das mais difíceis, que é de conscientização, de pertencimento, né? Tanto por parte dos moradores, como de empresários e todas as pessoas, né, que compõem a cidade. Vocês tiveram alguma estratégia no sentido de planejamento de como vocês fariam isso, ou tem acontecido na medida do possível? Na verdade, a gente está tentando fazer acontecer, porque é difícil. E é meio que no tete-a-tete. A cidade é pequena, ela favorece isso de certa forma, mas é bem na base do tete-a-tete, sabe? Entra em contato com um, leva no lugar, senta, conversa. Nas exposições onde nós vamos, por exemplo, nós levamos um café daqui, específico daqui, né? O cara foi super receptivo, né? E ele nos deu ali alguns cafés para vender, porque, na verdade, a primeira pergunta do comerciante, e ele não está errado, e o meu retorno? É um comércio, ele não está errado, ele tem que pensar assim, né? Então, a gente foi para Curitiba, por exemplo, e começamos ali, nessa exposição. Escuta, nós queríamos levar um produto seu para vender lá, tá? Tem a possibilidade? Tem. Né? Então, a gente propôs ser quase que um vendedor do produto dele na exposição, dele e de outros, eu estou dando um exemplo só, mas com a intenção de ganhar a confiança dele, né? de fidelizar ele e de mostrar que isso dá certo. Levamos. Ele foi super gente boa, ele conseguiu para a gente uma máquina de café, né? Que não tem. Né? A gente ia pegar do prefeito lá, o povo que ia conversar no gabinete ia ficar sem café lá. Né? Ia pegar dele. Mas ele providenciou para a gente uma máquina de café, nós levamos para Curitiba, e aí, lógico, nós fizemos um trabalho de marketing para ele também. Você tem que tentar ganhar o cara. Né? Então, o tempo todo era a fotinha do produto dele exposto ali, o povo tomando, tal, e ó que legal. Né? Era meio que assim, era quase que uma paquera. Né? Paquera é uma palavra antiga já, né? Eu estou meio desatualizado. Né? Chaveco mais ainda, né? Mas era quase que um flerte ali. Né? E aí, quando nós ligávamos a máquina de café, colocávamos o produto dele, que é muito bom, na máquina de café, aquilo incendiava o ambiente. E a galera ia tomar café. Então, a galera ia lá tomar café. Só que o copo de café custava... Vem cá escutar a história da cidade. Olha aqui o tour virtual. E aí a gente laçava os caras. Entendeu? E aí contava um pouquinho da história da cidade e tal. Mas tinha outros produtos, embutidos, tal. Embutidos muito bons que eram vendidos, inclusive, a preços inferiores a do mercado convencional aí. E a gente até falava para a pessoa, olha, seu produto está barato, tá? Você pode cobrar mais. Né? Mas, assim, é um trabalho de médio e longo prazo, de conversa, de tratativas, porque, infelizmente, durante muito tempo, quando o município, eu não estou falando de Jacarezinho, estou falando de uma forma muito genérica, tá? Quando o município se aproximava de um comerciante ou de um empreendedor, o cara já falava, ele quer pegar alguma coisa de mim, ele quer tomar alguma coisa de mim. E sempre foi assim. Então, a gente chega cheio de dedo, para tentar quebrar esse tabu, para tentar quebrar esse muro cultural, porque durante muito tempo foi assim, e mostrar para ele, cara, eu quero que você ganhe, porque você ganhando, o município ganha. Nós não queremos cobrar nada de vocês, nós só queremos expor o seu produto e falar que é daqui, é só. Porque daí as pessoas vêm aqui atrás do seu produto, só que elas vêm aqui, elas se hospedam aqui, elas almoçam aqui, elas consomem aqui.
É o que a gente precisa. E eles, aos poucos, vão entendendo isso. Muitos já entenderam e têm ajudado a gente em muita coisa. Nós fomos para a exposição, nós levamos chocolate, levamos mel, levamos café, a gente levou artesanato, o artesanato da cidade. E aí, nós chegamos, por exemplo, esse trabalho de ganhar confiança. Tem uma associação de artesãos que expõe na feira em Jacarezinho. E nós chegamos na feira, apresentei o projeto para o rapaz de levar o material deles para lá, porque é uma associação. E aí tem algumas esculturas ali de madeira muito bonitas. E eu cheguei para o Nelson e falei para ele, cara, dá para levar alguma escultura sua para lá? Ele, dá. Esse negócio está aqui enchendo o saco, tampando o ambiente, não sai, não vende para nada. Mas está aí, se quiser levar, pode levar. Vê aí o que você quer levar. E aí a gente levou duas, porque era o que cabia também no estande, né? Levamos uma feita de galho de café, porque daí tem esse teor do café, essa história do café, a gente já associou com o café ali, né? E levamos uma maior, uma colona, como ele diz, uma mulher ali com uma enxadinha, tal, muito bem feita. E aí eu falei para ele, se alguém quiser comprar isso aqui, a gente pode vender por quanto? Essa 200, essa pede 400, porque nunca vende mesmo, mas eu, se eu fosse vender, venderia por 400. Vendeu a de 400. E aí, quando a gente entregou o dinheiro para o cara, contadinho ali na mão dele, você viu que o cara ficava olhando e aí ele me perguntou, vocês compraram? Eu falei, não, nós vendemos, alguém lá comprou. Né? E foi um cara de São José dos Campos, que trabalha com uma rede de hotel, um conglomerado ali que investe em hotel, que falou, separa essa imagem para mim que eu vou vir buscar no dia. E buscou mesmo, levou embora. Né? Então, assim, é um trabalho de convencimento, de pertença, mas também de autoestima, porque o cara não acredita no potencial dele próprio. Faz um baita de um trabalho, e nós somos cheios disso aqui. Temos muita gente competente, capacitada, boa, que não acredita no próprio trabalho. E aí a gente leva isso para fora, eu faço meia-culpa, nós levamos, inclusive, alguns, não é um biscuit, mas é muito parecido, uns galinhos de café, tal, com umas estopas, né? Que todo mundo olhou, o Leandro olhou, falou a mesma coisa, eu olhei e falei a mesma coisa, a gente olhou e falou, cara, tem que levar alguma coisa dele, porque a gente está levando de todo mundo e não vamos levar dele, mas isso aqui é feio, né? E a gente achou feio mesmo, e levamos para lá. Levamos para lá, o pessoal pegava aquilo e falava, cara, do que é feito isso aqui? Você vê como a gente não é? O que é feito isso aqui? Que lindo, nossa! Tá. E tinha uma do lado do café do pessoal que deu a máquina para a gente, que a moça mandou na hora. Que linda essa arte, R$20. Pagamos e demos para ela. Falou, muito obrigado pelo trabalho, pelo café, tal. Está aqui uma lembrancinha, está lá na loja dela. Eu achei horroroso. Né? Mas, enfim, a gente não tem, muitas vezes, o olhar de artista, né? Mas, aqui em Jacarezinho, pouco sai. Não vende muito. Saiu na Expo. Então, assim, é uma coisa que a gente faz muita coisa de forma intuitiva, às vezes acreditando que vai dar certo, e faz muita coisa por fazer, e chega lá, a gente se surpreende com o resultado. Né? Mas é algo muito legal, que tem dado muito certo. O tour está no site, sim, né? Sim. Vocês estão trabalhando também em redes sociais, Insta e Face? Nós temos um Instagram que se chama Sintours, que é uma sigla. Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo, enfim, nós criamos uma sigla que é Sintours. Sintours Jacarezinho. Né? S-I-N-T-U-R-S, Jacarezinho. Por que Sintours? Porque a secretaria, o departamento de turismo está dentro de uma secretaria maior, que é Comércio, Indústria, Turismo e Serviços. Né? Então, a gente, de certa forma, tenta colocar ali atividades de toda a secretaria. Né? Mas tem muita coisa do turismo lá também. Né? Confesso que não é ainda o que deveria ser, porque falta abraço. Né? A gente cuida da página, cuida de uma coisa, cuida de outra, a gente meio que tenta fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Né? O Facebook é o do município, por enquanto. Por que eu falo por enquanto? Porque tem um departamento de comunicação, a gente também não pode ir fazendo tudo muito à parte, né? Porque senão pode dar um milímetro, então a gente vai meio que conversando devagarzinho e também tentando achar uma demanda constante para você ir alimentando isso. A gente também não quer criar muita coisa para criar uma página no Face, coloca uma coisa hoje, daqui uma semana coloca outra, também não tem muito sentido. Né?
mas a gente precisa, e é um dos nossos gargalos, que o diagnóstico já apontou, né? Investir mais pesado nessa questão das divulgações, das redes sociais. Nós temos sim, mas nós temos muito para onde avançar nesse sentido, né? Ela ainda está bem tímida. Ela é mais instantânea, né? Ela chega mais rápido. É a comunicação, né? É manter a atenção desse turista, desse visitante e até da própria população também nessa valorização, né? Do sentir, assim, até essa autovalorização mesmo, essa coisa da autoestima que o Fabiano falou. Então, a gente, como ele comentou, é um gargalo que a gente percebeu, né? Que tem ali, tem da secretaria, tem algumas informações, mas acaba sendo muito institucional, né? Para o turismo, a gente tem que ter esse site no sentido de divulgação mesmo, de comunicação, de marketing. E aí que é bem importante também entrar essa governança no ecossistema, até para ter mais braço, para, de repente, alguma associação comercial assumir isso, né, para fazer ali, então, unir os comerciantes, os empreendedores. Então, quem tem empreendimento de hotel, de hospedagem, de restaurante, alguma coisa diferente, algum outro produto, ou um produto rural, como a gente tem aqui, a gente tem muito produto diferenciado do agro, então fazer ali e juntar num sentido, tipo, para além do tour virtual, que isso é muito legal, a gente ter também o que fazer, onde ficar, onde comer. Então, isso também alimenta muito e é uma coisa que a gente percebeu e vamos trabalhar para isso também. A gente está trabalhando nisso com o pessoal da TI para a gente fazer mesmo esse site com todas essas informações. Não temos isso ainda. Temos o tour, mas colocar mesmo onde comer, onde se hospedar, o que fazer, enfim, colocar tudo isso dentro de uma página específica no portal da cidade de Jacarezinho. Mas aí, como eu disse, envolve outros departamentos, é uma TI e tal, atende a prefeitura toda, né? O município é pequeno, mas a demanda é muito grande, né? Então, isso nós temos trabalhado para fazer o mais rápido possível para ficar uma coisa legal. E agrega, né? E compartilhar, né? E compartilhar depois, assim, você vai... E agrega, é o que a gente chama de marketing agregado. Né? Agrega, que mostra o lugar do cara, né? Agrega. E é o marketing digital. Hoje a gente tem algumas pesquisas, não de hoje, até na Espanha, acho que 2018, se não me engano, já fez uma pesquisa que a geração Z, que hoje a gente já está em outra, que já está ultrapassada, para eles era mais importante ter internet no lugar do que estar próximo à praia, próximo ao atrativo, por exemplo. É mais importante ter internet para ficar lá, tirar foto, ele postar, quer mostrar que está na praia. Mostrar que está do que realmente estar ali. Dentro desse processo de construção de vocês, como que vocês trabalharam a questão do associativismo, em alguns pontos, se vocês trabalharam ou não, e se isso foi algo que ajudou nessa construção, e como que vocês trabalham o planejamento de vocês, como que é essa revisão, de quanto em quanto tempo, essa construção? A questão do associativismo é um trava-língua, né? A gente tem começado a trabalhar. Ele não é algo tão consolidado ainda não. Como eu disse, nosso trabalho começou em março, né? O departamento começou a trabalhar essas nuances em março.
E essa questão do associativismo passa necessariamente por esse trabalho de convencimento, né, do empresariado, enfim. Nós temos um conselho ainda pequeno, mas ativo. Isso tem ajudado. Não é o associativismo, mas envolve pessoas do setor hoteleiro, envolve pessoas de... É o Contur, né, como deveria ser, né, envolvendo demais setores dentro da discussão em torno do turismo da cidade, né. Nós temos um plano municipal que foi feito em parceria com o próprio Conselho, né. Nesse plano municipal, nós tivemos o cuidado de dividi-lo em ações ações imediatas, né, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né. Tivemos esse trabalho, mas o que eu posso te dizer que mais se assemelha ao associativismo, mas não é mesmo, né, são as parcerias que nós temos buscado firmar, né, com a universidade, esse projeto que envolve desde a educação básica, com colegiadas de pedagogia. Semana que vem, segunda-feira, inclusive, nós temos uma outra reunião sobre isso, né? Mas para fomentar essa questão da história da cidade e, paralelo a isso, coisas que não necessariamente dizem respeito direto ao turismo, mas estão ligadas ao turismo, né? Que é um trabalho já capitaneado mesmo pelo próprio secretário, Leandro, né? Que diz respeito à questão da capacitação da pessoa para trabalhar aqui, universitários, mesmo de fora, mas para trabalhar em empresas locais, indústrias locais. Isso também é turismo. Nós temos um turismo de saúde aqui, que a gente fala, fica estranho, né? Turismo de saúde, sim, porque a cidade é um polo de saúde, né? As pessoas vêm de fora para cá, para se tratar, fazer seus tratamentos em cidades vizinhas, eles saem e vêm para Jacarezinho e ficam o dia todo aqui, né? Além disso, tem o turismo universitário, que a gente também quer trabalhar. Ontem falávamos disso com o pessoal do IFE, né? Que alunos que vêm para cá para estudar, moram aqui ou ficam aqui e voltam para casa. Então, essas parcerias estão ganhando corpo, mas nós também temos essa preocupação de trabalhar com os produtores. Um pouco mais próximo ainda da sua pergunta, não responde à sua pergunta, mas fica muito perto é um trabalho que nós estamos começando a desenvolver com o turismo rural, sobretudo na região do Monjolinho, aqui em Jacarezinho, que é um bairro onde tem uma riqueza histórica muito grande, uma beleza muito grande, paisagens muito bonitas, mas muitos produtores, muitos, de doce, café, enfim, compotas, queijo, enfim, derivados de leite. E nós estamos agora, de uma forma ainda muito embrionária, porque as conversas estão no seu início, né, reunindo essa galera para tratar de algo que possa criar um roteiro ali, né? É uma região onde as pessoas passam de bicicleta ali, eles andam de bicicleta ali, 3 horas pedalando, eles pegam ali, vão sair lá em Ribeirão Claro pedalando, né? Eles passam por aquele percurso, passam em frente às propriedades. Ali tem pesqueiro, ali, como eu disse, tem plantações de café, ali, que o pessoal pode muito bem explorar turisticamente aquilo. Eu passo de bicicleta hoje, mas amanhã eu pego a minha família, coloco no carro e vou lá. Vou lá conhecer o pesqueiro, vou lá conhecer o produto, vou lá conhecer uma fruta. E tem um projeto da Marlene, inclusive, que é plantar um pomar na propriedade dela para que as pessoas tenham... É um projeto, tá? Mas plantar um pomar na propriedade dela, de laranja, por exemplo, ou de mais variadas frutas, para que a pessoa tenha a experiência de fazer não tem o pesque pague, vai ser tipo um colhe-pague, né? O cara vai lá, colhe a laranja, põe no cestinho, quanto é? Mas ele mesmo colhe. Você quer? Vai lá pegar lá, pega lá, né? E isso ela viu rodando por aí, em viagens que ela fez por aí. Então, isso tem ganhado corpo, Paralelo a isso, nós temos um outro projeto de fazer uma espécie de um mini Ceasa. É uma presunção eu usar o nome, mas eu acho que é mais fácil para o entendimento, né? Mas para que as pessoas possam ali comprar a sua verdura, isso no espaço urbano da cidade. Mas são os produtores que estarão ali que nós queremos já trazer também para esse viés turístico, né? E esse planejamento, como você perguntou, está na hora de começar a revisá-lo de novo, porque ele é de março, né? Muita coisa já rolou. Algumas não vão acontecer esse ano, né? Por uma série de fatores, desde financeiro a falta de tempo e demandas, porque assim, nós fazemos um planejamento, mas nós também temos que apagar incêndio na gestão pública, né? Funciona assim, né? Então acontece de surgir coisas de última hora que não estava planejado, você tem que fazer, né? Pois não. Tem.
o presidente não, minto, mais um dos gestores da associação comercial é o vice-presidente do Contur, é o vice-presidente do conselho, né? Então, assim, a gente tem um trabalho, sim, muita coisa para acontecer, muita coisa em fase inicial, muita coisa que às vezes nem é visível, né, mas que está acontecendo, né? E a gente se espelha muito nesse modelo de governança aqui do SRI, né? E começou assim também, e começou a ganhar corpo com o tempo, e as coisas foram acontecendo. Quem imaginava que a Geniscom, lá no começo, né, ia ter essa estrutura e esse aparato que tem hoje? Começou numa sala de aula, né? A gente está meio que nesse pé também. Eu digo que nós agora estamos saindo da sala de aula para ir num corredor ou numa quadra, mas quem sabe um dia a gente vem para o centro de eventos também fazer alguma coisa relacionada a turismo, né? Falando um pouquinho nessa questão, né, do associativismo, como trabalhar, é aí que entra a governança, mas pensando no sentido local mesmo, do município, né? Então, tem que pensar na realidade local. Como o Fabiano falou, aqui não tem, então a gente está numa fase de sensibilização, de conscientização, de tentar montar associações, né? A gente fala muito das associações dos empreendedores de turismo, né? De repente, pessoal que já está querendo empreender nessa área, mas uma cidade que já tem, é importante ter. Então, é importante ter essa governança no sentido de unir os atores mesmo, para pensar junto, né? E aí o plano, né, como o Fabiano falou, ele tem muito essa questão de ativa, num pouquíssimo tempo ter feito muita coisa, mas a gente pode pensar, por exemplo, o Plano Paraná Turístico, ele tem um escopo de 10 anos, ele foi feito de 2016, já pensando no destino inteligente, então ele é um pacto para o destino inteligente que a gente está começando a implementar agora, mas ele tem aí um escopo de 10 anos, né? E o que é interessante? Ele trespassa a gestão, né? Então, a nível nacional, a gente tem muitos planos nacionais de turismo, eles são compatíveis com a gestão, né, nacional, federal, enfim. Então, é interessante, quando a gente tem um plano a longo prazo, tratar de coisas mais concretas mesmo, tentar fazer planos a longo prazo para trazer soluções mais concretas quando a gente consegue. É uma possibilidade aí, mas sempre observando as realidades locais também. Tá? E é isso, a Nádia falou sobre os produtos diferenciados, né, por exemplo, também, e tanto o Sebrae aqui do escritório de Jacarezinho, nós temos a proposta de valor do território, né? E a proposta de valor do território Norte Pioneiro é transformar o Norte Pioneiro em referência em produtos diferenciados. Tanto que você já viu o café, agora nós tivemos uma IG recente, que é a indicação geográfica, né, do morango de Jabuti. Temos também já a goiaba de Carlópolis. Então, vocês veem que nós temos produtos para mostrar. E isso também é um atrativo para trazer para a região, né? Então, isso é muito importante. E eu gostaria de agradecer, então, o Fabiano, agradecer a Nádia pelas palavras. Eu acredito que foi uma experiência gratificante para todo mundo. Vi que vocês gostaram bastante. Né? O Norte Pioneiro está de portas abertas, Jacarezinho de portas abertas para receber vocês mais vezes, tá? E é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos vocês.